Boa tarde a todos. Tem gente aqui que eu não conheço, né? Não conheço vocês. Bom, é sempre uma alegria estarmos juntos. E hoje eu vou começar com uma frase que eu escutei a professora Lúcia Helena falando e eu adorei. Ela é dada a Cícero, que era um palestrante, um orador, mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E que ele diz assim: existe a diferença entre o bom e o mau orador. Sabem qual é a diferença? Segundo Cícero é assim: o mau orador, o bom orador é aquele que as pessoas saem da palestra dizendo: nossa, como aquela pessoa fala bem, que orador maravilhoso, eu queria ser como aquele orador. E o mau orador é aquele que as pessoas saem da palestra, nem lembram do orador, mas lembram e refletem sobre o que foi falado. Então, espero ser hoje uma péssima oradora, para que possamos fazer uma reflexão importante, como a Tânia falou, sobre o tema aí, lei de destruição. Se a gente procurar dentro aí do Kardec, né, dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, e falar assim, vamos procurar o que é mais importante, é difícil, né? Talvez seja mais importante para o momento pessoal, individual de cada um. Afinal de contas, cada um de nós estamos passando por uma prova, seja a prova da vida, da existência nesta reencarnação, ou seja a prova momentânea, porque nós temos a nossa prova geral e temos a prova momentânea do dia, do que está passando hoje. O que está doendo hoje, talvez daqui um ano não seja nada, né? E porque quantas coisas já passamos nessa vida que olhamos e falamos, como sair desse buraco? E agora a gente olha para trás, às vezes já passou 20, 30 anos, para nós somos todos jovens aqui, né? Às vezes já passou 20, 30 anos e fala, nossa, era tão simples e eu não enxergava na época. Porque quando estamos dentro do rodamuinho fica muito difícil, né? Hoje meu filho mandou foto, está numa montanha-russa gigantesca, passeando lá com a esposa. A montanha-russa chega a fazer 90 graus, assim, né? A gente que está de baixo, olhando a montanha-russa, a gente está vendo o que o carrinho está fazendo, mas quem está lá, naquela velocidade, fazendo isso, nem está percebendo, só está sentindo frio na barriga, gritando e não está percebendo cada movimento. E é assim conosco, quando estamos no meio do turbilhão, às vezes não temos até como parar e raciocinar como sair disso, né? Por isso, quando se diz calma, e gente, falar para a pessoa ter calma quando ela está nervosa, ela tem vontade de dar na cara, né? Mas é verdade, sem calma a gente não consegue resolver as nossas coisas. Bom, para falar da lei de destruição, é lógico que eu trouxe aqui o nosso querido livro dos Espíritos. E o Márcio até perguntou se eu era professora, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho jeito mesmo de professora. E eu acho que eu não sou uma palestrante. Eu vejo as palestras das pessoas, eu fico encantada, né? Você pega uma palestra do Divaldo, nossa, né? Você pega várias pessoas aí maravilhosas e fala, gente, eu acho que eu sou mais uma professora no sentido de ajudar, guiar as pessoas a ter o entendimento. Muita gente acha difícil entender o livro dos Espíritos, a codificação, às vezes até o próprio Evangelho, as pessoas muitas vezes acham difícil entender. Então, o meu papel que eu vejo, a Tânia também, né, é de facilitar as pessoas ao entendimento. Aconselho muito, depois, chegando em casa, com tudo aqui fresquinho, olhar aqui o capítulo 6, Lei de Destruição. Como vocês sabem, Kardec faz perguntas e respostas. Aqui tem várias e eu vou falar apenas 4, tá? Então vocês me perdoem, mas eu vou ler sim, porque eu acho que vai ser importante para o direcionamento. Apenas 4 destas. Destruição necessária e destruição abusiva. 728 é a pergunta. A destruição, a pergunta, lembrem-se, Kardec fazia a pergunta, mandava para médiums que não se conheciam no mundo inteiro, em várias partes, e ele pegava as respostas que vinha e ele só colocava aqui se coincidisse as respostas, tá? Então isso aqui não é achismo, não é a resposta de um espírito, foi feito assim. Então,
Os médiuns não se conheciam. E Kardec perguntou: a destruição é uma lei da natureza? E o que os espíritos responderam? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é renovação e melhoramento dos seres vivos. Então, faz parte destruir e renascer. E a gente vê até numa frase aqui famosa do próprio Kardec, que está na lápide dele, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, o que para nós, às vezes, aqui no nosso olhar pequeno, né, a morte é uma destruição, na verdade é uma mudança de etapa. Porque quantas vidas nós já vivemos? Quantas vidas vivemos? Nós sabemos que vivemos muitas vidas? Sim ou não? Alguma vida você sabe que viveu, todo mundo sabe que viveu. Se já vivemos muitas vidas, então também já morremos várias vezes, né? Já morremos, já passamos por isso várias vezes. E a gente não vai se reinventando. Estamos passando aqui no planeta Terra, depois vamos para a erraticidade, lembrando que quando falamos erraticidade, não queremos dizer que o espírito está errando, ele está errando no sentido de andar, ele está a caminho, ele está caminhando, né? Então, nós vamos sempre ter ciclos de aprendizado, seja aqui no nosso planeta, que hoje é de provas e expiações, seja em outro planeta, ou seja na erraticidade, que seria o plano espiritual. Pergunta 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Então, vamos lá. Se a destruição é necessária, por que a natureza cerca de meios de preservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Ficou claro isso? Sim, não, talvez. Por que nós precisamos ter também a questão da conservação forte dentro de nós? Voltando a falar em vida e morte, para que a gente não cometa suicídio no primeiro problema que aparecer, né? Precisamos conservar. Temos um período para viver aqui. E não cabe a nós dizer quando é o final desse período. Esse período foi um acordo que talvez nós participamos, se tivermos mérito para isso, participamos de um acordo antes de renascer, e se não tivermos mérito, nós temos que ter a confiança que a espiritualidade maior que nos ama fez algo que foi o melhor para nós. Deus fez o melhor planejamento para nós. Então, precisamos conservar o nosso corpo? Sim, nós sabemos, nós espíritas temos a convicção da reencarnação. E não é por isso que a gente vai sair se matando. Ah, vou reencarnar mesmo, então eu posso me suicidar. Né? Nós já estudamos, já conversamos a respeito do suicídio e sabemos de todos os problemas que isso traz para o ser. Então, uma outra coisa, eu sei que eu vou morrer mesmo, então eu não vou cuidar da saúde. É certo isso, gente? Não é certo. A medicina da Terra está aqui para o nosso bem, para o nosso favor. Né? Então, nós precisamos cuidar de nós. Exatamente. Não sair comendo qualquer alimento. Lógico, né? A gente vai numa festinha, tá com uns amigos, acaba comendo, abusando um pouquinho, tá, tudo bem. Todo dia, gente, não dá. Precisamos procurar ter uma alimentação melhor. Precisamos, quem ainda não começou, que comece a fazer atividade física. As academias estão enchendo cada vez mais, graças a Deus, estamos vendo pessoas idosas frequentando a academia, e isso é fantástico,
Porque nós temos obrigação de cuidar desse corpo. Então, esses dias eu até olhei no espelho e olhei assim e falei, nossa, esse corpinho aqui já está no prazo de validade, né, indo para o final, né? E está tudo bem, porque o que importa é o espírito. Agora, é por isso que eu estou vendo um monte de ruga, flacidez, um monte de dor aqui, dor ali, que eu vou deixar de fazer minha academia, que eu vou deixar de comer uma alimentação melhor? Claro que não, porque nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo. Afinal de contas, voltando a falar de suicídio, existe o suicídio direto e o indireto, né? Quando não temos cuidado conosco. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado mecanismo de antecítera? Não, já ouviu falar? Muito interessante a história, né? Extremamente. Sim. Isso. O mecanismo de antecítera, eu até escrevi alguma coisa, porque, gente, quem tiver condições, assista, depois procure, tem vídeos, Discovery Channel, tem vários e é fantástico. É um dispositivo mecânico, grego antigo, datado do século II a.C., mecânico, feito de engrenagens de bronze. É considerado o mais antigo computador analógico conhecido, que usa um sistema de engrenagens para realizar cálculos. Permitia prever a posição dos planetas, o ciclo da Lua, prever eclipses solares e lunares. Calculava calendários, inclusive dos Jogos Olímpicos, e registrava eventos importantes. E por que eu estou falando sobre esse mecanismo de antecítera? Ele foi achado, não sei quando, num navio afundado lá numa ilha chamada Antecítera, por isso que ele ficou com esse nome. Acharam várias peças dentro desse navio e acharam esse mecanismo aí de antecítera. Segundo alguns estudos, foi criado aí por vou ser muito sincera, eu não lembro o nome daquele matemático famoso da antiguidade. Ele supõe que foi Aristóteles, Pitágoras talvez, não tenho certeza, tá? Eu já assisti há muito tempo. E que numa briga, numa guerra, sabe, quiseram roubar e aí roubaram, levaram para o navio afundou, por causa do quê? Guerras, destruições. Então, nós olhamos aí o Egito Antigo, nós olhamos os maias, os astecas, com tecnologias que até hoje as pessoas ficam encantadas com a tecnologia que tinha naquele tempo. E por que não foi para frente há 2000 anos atrás? Porque o ser humano insiste nas guerras, nas destruições. É tipo, dou 2 passos para frente, 3 para trás, né? É mais ou menos isso. Então a humanidade fica nesse vai e vem, por quê? É a destruição antecipada que está falando aqui. Então, algo que veio para ajudar, para melhorar, primeiro computador da história, sem 1 século, 2 séculos antes de Cristo, e perdido no mar, foi achado há pouco tempo. E detalhe, tá? Os matemáticos, os engenheiros, até hoje não sabem como que conseguia funcionar, porque inclusive ele tem uma engrenagem que é de meio dente. E eles ainda não sabem como funciona. Então, para ver como é, assim, muitas coisas que o ser humano inventou e perdeu nessa coisa de destruição antecipada que a gente está falando aqui. Pergunta 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Olha como o Kardec era insistente em ficar perguntando, às vezes, coisas parecidas, né? E eles respondem, os espíritos, o remédio sempre está ao lado do mal.
nós já dissemos para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos sim da destruição, mas ela tem que ser uma destruição controlada, ela tem que ter um controle. Não pode ser uma destruição que vai simplesmente arrasando tudo, né? A última pergunta que eu vou falar com vocês, tá? 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? E aí? Nós aqui na Terra vamos ter sempre a necessidade da destruição? A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria, ou seja, que vai evoluindo. Quanto mais o espírito vai evoluindo, essa necessidade de destruição vai diminuindo. E é por isso que ao horror da destruição, vede seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Já ouviram falar que as maiores evoluções que teve no planeta foi depois de guerras terríveis? É triste isso, não é? É triste e é verdade. Olha o boom que deu depois da Segunda Guerra, né? Depois que superou aquela coisa, aquela parte mais difícil, o boom que deu. Vamos pegar, por exemplo, o Japão. Era um país feudal. Ficou arrasado, destruído totalmente. E olha o Japão hoje, gente. E a guerra terminou em 1945, um país completamente arrasado, um país que era feudal, completamente arrasado, né? Com bomba atômica ainda fazendo efeito no corpo das pessoas. 1945, estamos em 2025, quantos anos temos aí? 40, 60, 80 anos. Olha o que o Japão se transformou. Então, a vida vai ter sempre dois lados. O lado de ficar chorando e reclamando e o lado de se superar. Cada um escolhe que lado quer ficar. Se quer ficar chorando e reclamando, se achando vítima, ou se quer se erguer. Superação. Se quer se erguer. Olha o Vietnã, quem era o Vietnã? Olha o Vietnã hoje como está. Esses países, Tailândia, todos os países arrasados há um tempo, olha como eles estão hoje, o progresso. Coreia do Sul, como está hoje o progresso na Coreia do Sul. Então, sempre vamos ter as escolhas, mas infelizmente o ser humano ainda insiste em aprender pela dor e não pelo amor, né? Ainda é uma escolha muito grande do ser humano. Eu vou ler aqui algumas frases para nossa reflexão, tá? E assim, eu quero que cada um pense nessas frases, dentro do seu coração, o que cada um acha, lá dentro do coração. E depois nós vamos refletir sobre elas. Também são 4 frases. A primeira é: a nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade, não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais, são simplesmente maus. Essa é a primeira frase para refletirmos. Segunda, não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, pois esta juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Terceira frase. O nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar longe. A quarta frase. Esta juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Não importa se concordem ou não, daqui a pouco eu vou falar sobre essas frases. É assim, os temas nossos são sempre polêmicos, tá? Então,
Ninguém precisa concordar com a Sônia, afinal de contas, o palestrante, queira ou não, ele põe um pouquinho da pitadinha dele, não tem jeito. Por mais que eu tente, né, facilitar, se pegarmos outros palestrantes falando esse mesmo tema, cada um vai abordar de um jeito. E eu achei muito importante falarmos sobre o choque das culturas entre gerações, os choques de gerações. Por isso eu trouxe essas frases. Vamos lá de novo. A nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade, não tem menor respeito pelos mais velhos. Os filhos hoje são verdadeiros tiranos, não se levantam quando uma pessoa idosa entra, responde aos pais, são simplesmente maus. Sabe quem falou essa frase? Sócrates, 470 a 399 a.C. Ave Maria! Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país, se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque a juventude é insuportável, desenfreada, horrível. Exíodo, 720 a.C. O nosso mundo atingiu o ponto crítico, os filhos não ouvem mais os pais, o fim do mundo não pode estar longe, hein? Foi um sacerdote no ano 2000 a.C. E a última frase, esta juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus, preguiçosos, nunca serão como a juventude de antigamente. Nunca. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Isso aqui estava escrito num vaso babilônico 4.000 anos antes de Cristo. Ninguém nunca ouviu isso hoje em dia, né? Totalmente atual. Agora vamos lá. Vou pegar a que eu gostei mais, né? Juventude estragada até o fundo da alma. Nossa, né? Nunca serão como os jovens de antigamente. Escrito num vaso babilônico 4.000 anos antes de Cristo. E aí eu fiquei pensando, que bom, né, que a juventude daquele tempo não foi como ele queria que fosse. Porque senão a gente estaria no mundo igualzinho estava 4.000 anos antes de Cristo. Nada teria mudado, nada teria evoluído. Tudo estaria igual. Porque afinal de contas, mudar dói. Vamos falar por nós. É fácil. Quando detectamos algo dentro de nós que precisamos melhorar, eu vou falar de mim, tá? Porque eu sei que vocês são seres bem mais iluminados do que eu. Então eu vou falar de mim e aí vocês vão sofrer ao ouvir a minha fala. Quando eu percebo alguma coisa que eu preciso melhorar, gente, eu sofro pra caramba. Eu erro pra caramba. Volto a fazer a mesma coisa. Patino, até eu conseguir dar uma pequena melhorada. Eu sei que vocês, seres de luz, não passam por isso. Mas eu vou falar de Paulo. Paulo, o grande apóstolo. Que eu sempre brinco que o Paulo era o cara da diretoria. Porque ele não precisou ser um apóstolo de Jesus, como aqueles outros, para ser considerado um apóstolo, de tanto que esse homem trabalhou, batalhou, lutou. E Paulo tem uma frase que ele diz assim, que tolo sou eu, que sei o que eu devo fazer, e ainda que eu sei o que não devo fazer e ainda assim continuo fazendo. O cara da diretoria falava isso. Então, mudar é fácil? Não. Para mim, tecnologia é muito desafiante. É muito desafiante. Exato. Eu não ia falar isso, né, Tânia? Porque assim, eu vou trazer tudo para mim, tá? Eu vou trazer tudo para mim. Tecnologia é muito desafiante. Então, um dia estava eu atendendo uma amiga minha, né? E ela levou a filha dela adolescente. E a filha dela falou assim, eu não vou ser igual a vocês. Aí, velha igual a vocês. Aí nós começamos a dar risada. O que é, né? Ser velha igual a gente. Não, eu vou ser uma velha diferente de vocês, eu vou ser uma velha antenada, eu vou pegar todas as coisas novas e eu vou descobrir tudo. Vocês têm tanta dificuldade com tecnologia, mas comigo isso não vai acontecer. Falei, assim como a gente escuta os mais velhos falando, essa juventude, a gente escuta os jovens, eu não quero fazer igual, né?
Não é assim? Eu não quero ser igual ao meu pai, quando vê tá fazendo igualzinho o pai, né? Não quero fazer igual a minha mãe, quando vê tá fazendo igualzinho a mãe, né? Tem até uma música antiga acho que Rita Lee, né? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, continuamos, né? Como os nossos pais, né? E aí eu falei para ela, meu amor, deixa eu explicar uma coisa. Eu e a mãe dela começamos a dar risada, né? Porque é engraçado isso. Você vê como os jovens, e nós também já o fomos, e a maioria dos jovens acha que sabe mais do que os pais, né? Aí o pai tá por fora, né? Tanto que quando a criança é pequena, adora que o pai e a mãe vai buscar na escola. Quando tá adolescente, fala, pai, não passa nem na esquina, né? Por favor, né? Não quero que ninguém saiba, né? E aí eu falei para ela, meu amor, deixa eu explicar para você sobre o aspecto de neurociência. Nosso cérebro, ele foi feito para aprender até 7 anos de idade. Dos 7 em diante, ele agrega. Entendam a diferença. Você aprende até os 7. Dos 7 em diante, você agrega conhecimentos. Então, o que você não aprendeu até os 7 anos, vai ser muito difícil de aprender depois. Por isso que crianças que aprendem línguas diversas quando são pequenas, não vão ter sotaque. Nós aprendemos línguas diversas e temos sotaque. Não conseguimos falar tão bem quanto os nativos daquela determinada língua, né? Os japoneses, por exemplo, eles têm sílabas muito simples. Então, eles têm uma dificuldade imensa de falar inglês ou mesmo algumas coisas em português, porque eles não conseguem os sons triplos. Table, trabalho, sabe? Isso para eles não existe, porque eles têm sons, sílabas simples. Então, trabalho, né? E aí, não sei se todo mundo já conhece aqui o desenho do Mowgli, o menino lobo, já viram, né? E na verdade aquele desenho foi inspirado numa história real, vocês sabem disso? Aquele desenho foi inspirado numa história real. Parece que lá na Índia, eu não vou me arriscar, para aqueles lados lá, caçadores, né, que era normal antigamente, sair matando os animais só para ter a presa do elefante, a cabeça, aquelas coisas horríveis, né? Eles descobriram que entre uma matilha de lobo tinha um rapaz que andava igual lobo, que urrava igual lobo, e aí eles tentaram apartar esse rapaz, e o rapaz era tão agressivo quanto os lobos em cima deles, tinha a mesma atitude. Aí fizeram uma emboscada, mataram todos os lobos para resgatar o rapaz. Ninguém sabe quantos anos ele tinha, mas achavam na época que ele tinha aí uns 20 anos, mais ou menos. Ninguém sabe como que ele foi parar ali, mas ele andava igual os lobos, ele urrava e tinha comportamento, comia carne crua igual os lobos, tinha um comportamento animal igual. E aí tentaram, isso foi 1860 mais ou menos, tentaram civilizá-lo, né? E ele não aprendeu a falar. Porque a fase que ele deveria ter aprendido a falar, provavelmente ele estava sendo criado pelo lobo. Como que foi a origem de Roma, segundo a lenda? Rômulo e Remo foram alimentados por uma loba, não foi isso? A gente sabe até que ponto isso é lenda? Ou até que ponto tem verdades atrás? Não sabemos. E aí esse menino, eles queriam que ele andasse em pé e ele não conseguia andar em pé. Não, ele arrancava a roupa, ele odiava a roupa. Porque tudo que tem que se aprender é até aos 7 anos de idade. Depois disso é tudo agregado. E ele não aprendeu a falar. Ele não aprendeu a se comportar. Então ele não conseguia comer com um prato. Ele não conseguia. Né? Ele realmente imitava animais. Viveu, ainda que ele conseguiu viver 10 anos ainda na civilização, coitado, deve ter sofrido tanto, né, gente? Como há uma falta de respeito na individualidade de cada um, porque assim, tá, a gente fica com dó de ver ele daquele jeito, mas para ele era a vida que ele conhecia, né? Enfim. E aí, nós temos hoje, então, eu escolhi falar sobre esse conflito de geração porque nós temos visto isso perpetuando.
Os meus avós achavam que os meus pais iam se perder porque escutavam Elvis Presley, Beatles. Ah, não, isso aí é perigoso demais ouvir isso, né? Hoje, gente, Beatles e Elvis Presley é light, né? Não é nada, né? Tem gente que acha que nem é rock, né? E ouvimos também na nossa geração isso, lá de trás. E hoje estamos escutando a mesma coisa. E ontem eu estava numa festa e falando com os amigos da mesa, né, da palestra de hoje, e um amigo meu falou, olha, mas os jovens hoje são piores do que os de antigamente. Eu falei, oh meu Deus. Aí eu falei, por quê? Ele, não, porque eles não querem. Lá na empresa a gente não arranja gente para trabalhar. Eu falei, porque eles não querem ser CLT. Ele, então, mas você acha isso certo? Eu falei, eu não acho nada. Eu só acho que é a cabeça deles. Eles não querem ser CLT. E o mundo vai se arranjando com isso. Ele falou, mas daqui a pouco não vai ter ninguém para trocar um pneu, não vai ter um pedreiro. Eu falei, a hora que começar a faltar e der muito dinheiro, vai ter. Vai ter. Hoje eu estava na feira, tinha um menino de 10 anos trabalhando na feira, gritando, vendendo bem pra caramba. Eu falei, menino, você tem futuro, hein? E tudo é profissão. E tudo é profissão. Sabe qual é a melhor profissão? Aquela que você gosta, aquela que te faz bem, aquela que, sabe, você faz com alegria. Porque não tem coisa pior do que você estar preso numa profissão, porque você ganha bem, mas você odeia o que você está fazendo. Tem coisa pior do que isso, gente? Né? Então, os jovens hoje estão procurando o quê? Algo que satisfaça eles. E antigamente, você começava uma profissão e você ia até o fim da vida naquela profissão. E eu não estou aqui para falar o que está certo ou está errado, eu só estou falando que são as mudanças na própria lei de destruição e de evolução, porque uma vem com a outra. Destruição e evolução, uma vem com a outra, desde que seja uma destruição natural. Então, você começava numa profissão e morria naquela profissão. Hoje, você vê aí a juventude com 2, 3 empregos. Trabalhos, na verdade. Eles têm N ideias. E esse mesmo amigo que estava criticando a juventude, estava elogiando o buffet que estava nos servindo, que só tinha jovens. Era um buffet de pizza, e eu acho que eles eram os donos, tá? E eles não são daqui da capital, não, eles são do interior. Eles vieram para cá, eles fazem as pizzas, eles servem os refrigerantes, serviram a gente muito bem, com muita educação, super jovens. Aí eu falei para ele, mas você não está elogiando os jovens? Aí, ó, quem aqui deve ter carteira assinada? Se bobear, todos são donos aqui. É família, às vezes, né? Então, é um outro olhar, é uma outra perspectiva. Eu não sei quem está certo, quem está errado. E eu não vou dizer que os jovens só fazem coisas boas, gente. Não é uma verdade. Não é. Nós temos visto coisas aí que a gente fica perplexa de terrível. Mas é só jovem que faz coisa errada? Não mesmo, né? Não mesmo. Coisas boas e coisas ruins estão em qualquer idade, estão em qualquer raça, estão em qualquer sexo, estão em qualquer nacionalidade, estão em qualquer tempo, qualquer época. Isso é do ser, da índole. Uma outra coisa que eu escuto muito, porque hoje as nossas crianças, elas têm muito estímulo. Gente, que estímulo a gente tinha quando a gente era criança? Vamos lá. Ainda quem tinha o privilégio de morar lá no interior, subir em árvore, não sei o quê. Brinquedo, se quisesse, você tinha que você mesmo fazer, né? A cabeça tinha que estar ali funcionando. Eu, ainda que fui criança de cidade, tinha uma TV, preta e branca, que fazia sombra e chiado, que o pai tinha que subir na antena às vezes, a gente ficava gritando, mais para lá, mais para cá, né? Deu até saudade agora, só que não. E a gente morria de vontade de ter uma TV colorida, né? Nossa, meu Deus, que vontade. Quem tinha telefone em casa quando era criança? Alguém aqui tinha? Não, vocês tinham? Alguém tinha? Não. Muito depois. Na minha casa tinha geladeira, tinha vizinhos meus que não tinham.
Máquina de lavar roupa, coitada da minha mãe, lavava tudo na mão, lençol, toalha, tudo na mão. Não tinha, né? Então, hoje nós temos as crianças com tablet na mão, com celular. Ah, mas está passando, a dose está grande. Peraí, mas aí é problema dos pais. Aí é um problema dos pais. Os pais têm que saber como equilibrar isso. Então, uma amiga outro dia falou para mim, Sônia, me dá uma dica como você educou seus filhos, que eu acho que você educou tão bem. Me dá uma dica para eu educar os meus. Falei, não posso. Não tinha celular quando os meus filhos eram pequenos. Não tinha essas tecnologias. Eu não tenho como falar para você o que fazer. E eu acredito que está muito intenso o desafio dos pais hoje. Mas é isso. Conforme nós vamos evoluindo, os desafios vão o quê? Aumentando ou diminuindo? Aumentando, não tem como, faz parte isso, os desafios aumentam. E aí nós temos sim problemas com uma geração, temos, mas sempre tivemos. Então, hoje nós vemos crianças pequenas dando respostas, você fala, meu Deus, super inteligentes. E aí eu vejo gente falando, olha, são espíritos mais evoluídos. Falo, não, eles só têm mais estímulo. Se é mais evoluído como espírito ou não, aí é outra história. Entendem a diferença? Né? Então, o fato de ser muito inteligente não significa que é um espírito evoluído. Nós temos aí na história grandes devastadores, pessoas que fizeram um estrago aí muito grande na humanidade e só conseguiram isso porque eram extremamente inteligentes. Não preciso nem citar nomes, que tem vários na história. Né? São inteligentes, mas não tem a evolução espiritual. Aí eu vi aqui um negócio que eu achei muito legal, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, tá? Mas é uma figura de um jornal da década de 50. Pessoas no trem, no ônibus, todo mundo lendo jornal, tá vendo? Ninguém se fala. Vocês conseguem ver? Tá ruinzinho, mas... Então a imagem basicamente é isso. Todo mundo no trem, no ônibus, não sei, lendo jornal, ninguém se olhando. E é uma matéria em inglês, tá aqui. This technology is making us antisocial. A tecnologia está fazendo as pessoas se tornarem antissociais. Eles chamavam de jornal tecnologia. O que a gente mais escuta hoje com o celular? As pessoas estão antissociais. Olha, na década de 50, 40... Exatamente, formas diferentes, desafios diferentes. Não sei você, mas às vezes a gente ia na casa de algum parente que estava com a TV ligada, ninguém desligava a televisão quando você chegava para conversar. Sempre a televisão ficava ligada. É uma coisa que eu horrível, né? faço. Horrível, né? Chega a desligar. Horrível. Então, como você falou, né? Horrível. Eu juro, se eu... Mudou a tecnologia. Exato. A tecnologia continua. Você sabe, Tânia, que isso foi uma coisa que na minha casa, quando eu casei, que a casa foi minha, nunca tive TV na sala. Eu sempre falei, sala é lugar de receber visitas, e visitas não merecem TV. Porque se for para ela assistir TV, ela assiste na casa dela, né? E se hoje eu chego na casa de uma pessoa, e a pessoa está com a TV ligada, e ela não desliga, ou pelo menos tira o som, eu já dou um jeitinho e vou embora. Porque assim, essa pessoa não está com vontade de conversar. E quando você encontra amigos, parentes, é para conversar. É isso. Exato. Então, a gente escuta muito. Ai, antigamente que era bom. Eu sempre falo, gente, me dá o que era bom antigamente. O que era bom? Né? Ah, não, é que antigamente não tinha assalto. Como assim não tinha assalto? Claro que tinha. Então, uma coisa boa, a gente tinha quintal para brincar. Então, agora você achou uma coisa boa. Tinha quintal para brincar, tinha árvore para subir. Alguns tinham, né? Eu não tinha praticamente quintal. Eu acho que hoje na minha casa eu tenho mais quintal do que eu tinha quando era criança, talvez. A minha avó foi morar com a gente, minha avó e meu avô, então meus pais construíram uma casa no que era o terreno do fundo, né? Construíram uma casinha minúscula para eles e fez uma laje em cima para poder estender roupa, a gente não ficar sem quintal. Aí a gente ia brincar lá em cima, coitada da minha avó. Tinha dia que ela saía, ela falava assim, ô filhos,
dá para vocês parar que a avó está com tanta dor de cabeça. Então também, a minha geração também, algumas pessoas já tiveram algum problema, né? Mas vamos lá, você está falando uma coisa de criança. Mas o que era bom antigamente? Gente, quem usa celular quem usa banco no celular, banco? Quem faz transação? Vocês vão para a agência fazer? Você não faz, você vai na agência. Você vai no terminal. Beleza, mas a maioria faz. Ele não faz. Então vamos lá, gostei. Ele não faz. E a gente até entende motivos. Problemas de roubo, essas coisas, muitas vezes as pessoas também não querem fazer. Então vamos lá, você tem que ir lá no terminal. Existia terminal há 30 anos atrás? É. Tá, hoje vamos no banco. Vamos lá, a gente precisa ir no banco. Vocês ficam em pé em fila hoje no banco ou tem senha e fica sentado esperando? Porque tem poucas pessoas. Exato, porque tem poucas pessoas. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de espiritismo, eu dei esse exemplo, eu dava muito esse exemplo, eu falava assim, gente, a gente levanta e fala assim, hoje eu vou ser um ser melhor, não vou brigar com ninguém, hoje eu vou ser um ser evoluído. Aí você pega o seu carro e já leva uma fechada. Aí você ia xingar e você fala, não, hoje eu vou ser um ser evoluído. Aí você tem um pedestre que atravessa de qualquer jeito na sua frente. Você ia xingar e falar, não, hoje eu vou ser um ser evoluído. Aí você chega no seu destino que é no banco, eu lembro que eu falava isso. Aí você vê aquela fila assim, sem fim, né? E aí você esquece que você queria ser um ser evoluído, porque nós ficávamos 1 hora numa fila de banco? Ficávamos. Em pé? Sim. Tinha ar-condicionado? Não. Tinha fila preferencial? Não. Eu que trabalhava na administração, tinha que fazer pagamento. Tinha 300 bancos naquela marechal. Tinha que ter 2 boys. Para ter o cheque e fazia um montinho para um montinho para outro. Ficava o dia inteiro pagando. Hoje faz tudo no computador. Então assim, aí eu volto a perguntar, o que era bom antigamente, né? Principalmente o pessoal idoso fala, mas era tão bom. Eu falo, o quê? Então hoje você tem fila preferencial, pessoas, né, idosas, tem fila preferencial, pessoas com algum tipo de deficiência. Eu me lembro, eu no banco ali no Bradesco, tendo que pagar uma conta lá, e tinha que ir no banco, grávida, com risco de... Eu estava com descolamento, não tinha barriga, começo de gravidez, você não tem barriga. Deu 4 horas, fecharam o banco, para ninguém entrar. Eu comecei a ter sensação de desmaio naquela fila gigantesca, não tinha preferencial. Ainda se eu tivesse com a barriga desse tamanho, né, mas não tinha barriga. Então assim, gente, aí eu falo assim para as pessoas, né, o pessoal normalmente idoso fala, mas antigamente era bom. Fala, qual a parte que era boa? Então, se você acha que era bom, faz o seguinte, pega o seu WhatsApp e cancela. Pega o seu celular, cancela. Não usa mais celular. Ninguém quer, né? Ficar sem celular. Mas a gente ia visitar os parentes. Ia visitar os parentes, é verdade. Quando era criança, a gente ia muito visitar os parentes. É verdade mesmo. Só que assim, a gente também ia visitar os parentes porque também não tinha muita opção do que fazer, né? A gente não tinha condição de ficar viajando. Hoje em dia, pessoas de qualquer classe viajam. E viajam de avião, e viajam, sabe, para ficar em hotel. Imagina que a gente, quando era criança, viajava para ficar em hotel. A gente viajava para ficar na casa de parente. Então, em compensação, hoje, eu consigo achar parente que não mora nem no Brasil, amigos que não moram nem no Brasil, e consigo conversar com essas pessoas. Eu ia para restaurante, ia para casa da avó. Exatamente. Exatamente. Tânia, você quer que eu acabo já ou posso ficar mais um pouquinho? Tá tudo bem lá dentro? Então vamos lá. Então, quando eu comecei a dar aula de espiritismo, estava contando para o Márcio que eu comecei a dar aula de espiritismo 300 mil anos atrás, e eu lembro que era uma época que começou muito forte a questão da automação, e o povo falando, os sindicatos, porque as pessoas vão perder o emprego, porque não vai ter mais emprego, porque papapá. E eu falava para os meus alunos, calma gente,
O mundo vai se ajeitar, o ser humano é inteligente, o ser humano vai se ajeitar. O que aconteceu? Muita gente perdeu emprego? Sim. Hoje, quem trabalha com automação sabe, vai procurar alguém para trabalhar com automação. Você não acha profissional para trabalhar com automação. Muito difícil. Muita gente perdeu emprego? Sim. O que aconteceu com essas pessoas? Ficaram chorando na sarjeta e morreram de fome? Não. Abriram negócio. Há 30 anos atrás a gente tinha facilidade de ir em restaurante, a gente tinha facilidade de comer fora. Hoje é fácil. Qualquer classe social vai e come. Talvez não no restaurante X, mas no restaurante Y. As pessoas têm facilidade hoje de passear, de ir num restaurante. Homem, queria cortar cabelo. Gente, as barbearias eram um horror de feia. Hoje você vê barbearia bonita, sabe? Os homens têm um atendimento diferenciado, hora marcada, gente, tudo. Então, assim, o mundo está evoluindo. A gente continuar insistindo nessa de antigamente que era bom, a gente fica para trás. Ah, mas a Sônia, eu gostava daquilo. Beleza, só que passou. Você gostava, era legal, mas passou, acabou. Né? E quando eu ainda era criança, nas calçadas das nossas casas, tinha um ferrinho assim. Vocês lembram disso? E eu lembro o dia que minha mãe explicou o que era aquilo, porque antigamente não tinha asfalto. E olha, eu morava numa travessa da Avenida Kennedy. O Emura depois comprou, onde é a C&C, eu morava ali. Já era um lugar bom naquele tempo. E minha mãe falou, mas quando eu vim morar aqui não tinha asfalto e tinha que raspar o pé de barro antes de entrar em casa. Gente, que coisa boa que era antigamente, né? E aí eu... Fazia isso aí, o tapete com tampinha de refrigerante, quando você passar de pau pé, Ah, meu pai... Meu pai, a gente tem uns amigos, umas amigas do meu pai, eles moravam num bairro ali que tinha umas amigas, e depois todo mundo comprou terreno junto, sabe? Então, as famílias todas viraram amigas ali. E eles iam num baile lá, dançar ali, onde era o Tonhato. Agora é aquela parque das bicicletas, onde é o Bem Barato ali na Pereira Barreto, né? Só que era tudo mato ali, né, gente? Um brejão. Quem lembra ali de... Lembra ali onde era o Shopping Metrópole que a gente passava lá, o sapo coachando ali, que era um brejo? E um brejão ali perto, né? Isso! Aí o meu pai falou que eles iam, era a diversão que eles tinham, que eles moravam ali numa travessa da Vergueiro, e eles iam nesse baile ali perto do Tonhato. O Tonhato já existia, a maioria deles trabalhava ali na Tonhato, e aí eles tinham que levar sapato. Aí todo mundo chegava, trocava o sapato para entrar no baile, e todo mundo escondia em algum lugar o sapato barrento. Na hora de ir embora, põe o sapato barrento. Isso é uma coisa muito triste, né? Ou como aqui no Brasil não se trata bem a natureza, né? Isso é uma coisa triste. Isso a gente pode falar que é uma coisa triste, como aqui no Brasil. Vamos falar a nível de Brasil, que a gente sabe que isso não acontece em todos os países. Como aqui não se trata bem a natureza, talvez porque tenha em abundância, aí trata mal. O Reno? Cena? O que aconteceu? Ficou. Então, mas eles estão nesse processo, e a gente está aqui parado, sabe? Escondendo as nossas nascentes. É triste isso. Bom, Correio Fraterno. Quem não tem hábito de ler, leia. Esse aqui, a minha amiga Sirene falou, leia a entrevista deste jovem aqui. E é uma entrevista muito legal deste rapaz, Vitor Hugo Guimarães. Eu não conhecia,
Mas a Sirene sempre antenada, conhece tudo. Inclusive o apelido dele é Menino, né? Menino. Super jovem, já é um professor de literatura, tal. É um cara que tem um grande conhecimento no espiritismo e ele está falando das dificuldades dos jovens dentro dos centros espíritas. E nós estamos vendo isso. Os centros espíritas estão envelhecendo. Nós estamos vendo uma juventude parece mais afastada do centro espírita. E aí, eu vou deixar aqui para o nosso final, então, uma reflexão, né? Quem puder, eu não sei se ainda está aqui disponível esse jornal, mas se quiserem eu cedo, o meu também, não tem problema. Eu acho que uma reflexão importante para fazermos é o que nós estamos fazendo para dar apoio para os jovens em coisas boas, porque, gente, chegou um menino desses aqui, com 26 anos, e chega a tiazinha aqui, Sônia. As pessoas vão achar que quem tem mais conhecimento, ele ou eu? Você, mais experiente, né? Pois é. E será? Será que isso é uma verdade? Não. Não necessariamente. Pode ser, pode não ser. Exato. Mas as crianças estão dando lição na gente e é super importante. Esses dias o meu filho falou um negócio ao telefone comigo que eu fiquei parada. Aí ele falou assim, não é? Aí eu falei, filho, eu não estou conseguindo responder porque você tem tanta razão que eu não estou nem sabendo o que responder. Né? E assim, entre aspas, era uma crítica a mim, mas uma crítica positiva. Como eu disse, o mundo tem dois lados. A gente pode olhar como positivo ou negativo. Então, vamos trazer para a nossa reflexão o quanto a gente está evoluindo ou a gente está parado no tempo. Para não ficar igual o vaso de cerâmica de 4.000 anos, achando que a juventude está perdida e que o mundo devia estar daquele jeito. Graças a Deus, aquele cara estava errado e o mundo não está como há 4.000 anos. Graças a Deus. Obrigada, queridos. Obrigada.